Gente, bom dia. Vim aqui contar o testemunho do meu filho para vocês. Tudo começou num dia de sábado, 3 horas da tarde, umas 3 horas. Ele veio na cozinha beber água e chegou na sala falando para mim que estava sentindo uma dor muito forte na perna. E caiu lá no chão. Eu achei que ele estava brincando e falei: meu filho, não brinca com coisa séria não. Mas na verdade não era brincadeira. Gente, ele era uma criança totalmente saudável, nunca tinha sentido nada. E de uma hora para outra ele sentiu essa dor na perna. Aí, quando foi de tarde, de noite, o pai dele levou ele no plantão e os médicos disseram que era dengue e não fez exame nem nada, mandou para casa. No domingo, gente, ele já piorou muito. Eu estava deitada, que eu levanto mais tarde no domingo, dia que eu não tô indo para a igreja. E aí eu levantei não, estava deitada e ele foi e veio escorando na parede e falou: mãe, eu tô querendo água, mas não consigo ir lá na cozinha buscar porque eu não consigo andar sozinho. Gente, isso arrancou meu coração, eu fiquei desesperada. Aí eu peguei, dei água a ele, voltou para cama não, foi pro sofá e deitou lá no sofá. E aí, gente, ele já não andou mais. Levamos ele para o hospital e ele já não mexia nada, só a cabeça. A irmã dele estava lá com ele, aí ela veio embora e eu fui ficar aqui. Quando eu cheguei lá, ele estava de fralda. Gente, uma mãe ver uma coisa dessa é muito triste, porque ele era um menino totalmente saudável e de uma hora para outra eu vi meu filho de fralda. E quando eu fui trocar ele gritando de tanta dor. E aí ele ficou lá. Chegou o médico para olhar, que eles pediu para ir lá, não descobriu o que ele tinha. Aí mandou ele para Belo Horizonte, que é 6 horas de viagem de carro baixo daqui lá, ou uma noite de viagem de ônibus. E aí a ambulância levou para Belo Horizonte. Nessas imagens aqui, ele tá aqui na nossa cidade. E depois vai ter a imagem que ele tá em Belo Horizonte. E lá, gente, ele ficou internado. E fez uma ressonância para descobrir o que ele tinha. Aqui ele só mexia com as duas perninhas e com a cabeça. Gente, eu tava totalmente desesperada, não tinha mais paz, não tinha mais sossego, não tinha mais nada. Acabou o mundo meu todinho. O que aconteceu? Eu mudei minha cama para a sala e a única coisa que eu conseguia era beber água para me hidratar, porque eu não comia mais, só chorava e orava. E desesperada, porque para mim o mundo já tinha acabado, não tinha mais nada, não restava nada, 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 porque era demais, gente. Aí pra vocês verem como é que ele fazia, para o pai dele filmar para mandar para mim, e eu aqui em casa desesperada, porque tava difícil. E, gente, aqui ele não conseguia nem, aí não parava em pé sozinho, e os médicos iam fazer a ressonância, tinha feito. Gente, aí eu orei e falei com Deus: Senhor, tem misericórdia. Mas eu orei assim com tanto, gente, eu rasguei meu coração. Eu falei com Deus: Jesus, tem misericórdia, cura o meu filho, Jesus, tem misericórdia. Eu não aceito isso, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque tá doendo demais. Gente, eu tava totalmente desesperada. E aí, pois Deus foi lá e curou meu filho, gente, pela honra e glória do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí como é que ele já estava conseguindo andar? E eu orei e Deus curou meu filho. E meu marido estava indo arrumar ele para descer
fazer a ressonância. Quando o meu marido viu, ele tinha descido da cama e estava em pé, pela honra e glória do nome do meu Senhor Jesus Cristo. E todo mundo orando, rezando e pedindo Deus para o meu filho. Todo mundo uniu para que um milagre acontecesse, gente. Porque meu filho, ele não ia nem sentar, ele ia ficar totalmente deitado, mexendo a cabeça. Uma criança que nasceu totalmente saudável, pesando 4 quilos quando nasceu, 53 centímetros. Uma criança totalmente saudável, e de uma hora para outra eu vi ele vegetando em cima de uma cama. Aí eles fizeram a ressonância e descobriu que ele tem... Gente, o que ele teve foi osteomielite, a doença que deu nele. É de muitos mil pessoas, uma pessoa pode dar essa doença. E aí descobriu na ressonância, os médicos passou antibiótico, ele tomou mais de um mês. E Deus curou meu filho. Os médicos passou o remédio porque eles fazem a obrigação deles, porque Deus deixou eles para poder cuidar do povo também. E os médicos passou o antibiótico, mas o meu filho já estava curado, porque Deus foi lá e visitou ele. Antônio, meu marido, viajou para Belo Horizonte com ele para poder fazer o retorno com o ortopedista. E chegou hoje é aniversário do meu filho, tá fazendo 7 anos. E o médico já mandou ele vir embora para casa, não precisa voltar lá mais porque não tem nada, tá curado, andando normal, correndo, brincando, porque Deus curou meu filho. Ele já ganhou alta, não precisa voltar lá mais. Gente, eu falei que eu ia estar contando esse testemunho aqui e falando para as mamães que quando vocês vê o filho de vocês brincando, fazendo levadeza, correndo, pulando, não fala nada, simplesmente agradece a Deus pela saúde dos filhos de vocês, porque eu ficava tão triste quando eu vi meu filho em cima de uma cama e falava com Deus. Meu Deus, quantas das vezes que eu prosei, que eu fiquei braba com ele, porque ele não quietava um só minuto e eu ficava braba com ele, eu arrependia tanto. Eu falava com Deus, Deus, se você devolver ele para mim de novo, ele pode derrubar essa casa todinha que eu não vou falar nada, porque, gente, eu me culpava, eu falava, será que é porque eu brigava com ele, porque ele era levado demais e Deus... Gente, como é bom a gente ver a criança correndo, bagunçando, pulando, gritando, bagunçando, jogando os trem fora. É muito bom, porque quando a gente vê nessa situação é muito triste. É muito triste mesmo. Porque a gente vê a criança brincando, bagunçando, significa que ela tá saudável, que ela tá com saúde, que ela tá boa, que ela tá bem. Porque quando a gente vê a criança em cima de uma cama, gente, é uma dor tanto grande, a gente deseja aquilo pra gente, a gente quer estar no lugar da criança, a gente quer estar sofrendo ali, mas não quer que a criança sofre. Aqui ele fica, nem parar em pé, ele não conseguia parar sozinho. Gente, eu tava totalmente desesperada, porque é muito triste. A criança era totalmente saudável e de uma hora para outra eu ver ela em cima de uma cama, gente, é uma dor terrível, uma dor que eu não desejo para ninguém, porque é muito doído. Então, gente, não briga com os filhos de vocês quando vocês vê eles bagunçando. Brinca com eles, alegra com eles, não fica braba, não prosa com eles, porque é muito triste você ver um filho em cima de uma cama, a criança nascer totalmente sadia, de uma hora para outra você vê ela assim. Gente, vocês podem imaginar o quanta coisa passou na minha cabeça, o quanto eu arrependia das horas que eu fiquei braba com ele. E graças a Deus, Deus hoje devolveu a vida do meu filho, me deu ele de novo saudável pela honra e glória do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso, Deus cura, Deus faz milagre, Deus
Aí tá o testemunho, gente. Você que entrar nesse vídeo, que vê ele andando assim, veja o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus pode fazer milagre na sua vida, independendo do que tiver acontecido, do diagnóstico que você tiver recebido, porque para ele não há nada impossível. Aqui o pai dele mandando ele sentar para mim poder, para mandar o vídeo para mim ver que ele estava me orando e eu aqui orando e rasgando o meu coração perante Deus, para Deus poder devolver ele para mim, porque gente, eu não ia aguentar ver ele na situação que ele estava, eu não ia, é tanto que no hospital aqui que eu podia trocar, mas meu marido, eu não fiquei com ele, meu marido, só um dia que eu fiquei porque eu não aguentava vê-lo assim, eu morria. Eu ia acabar morrendo lá ao redor dele de tanta angústia, eu já estava morrendo, eu estava gemendo, eu não comia, eu só bebia água para poder hidratar. E não conseguia, porque eu não conseguia ver, eu não entendia, eu ficava doida, eu estava desesperada, porque a dor que eu estava sentindo era maior do que a dor dele. Quando eu via ele de fralda, todo mijadinho lá, gente, doía demais da conta, é uma dor insuportável. Mas graças a Deus, hoje ele está curado pela honra. Ele ficou quase 2 meses sem ir para a escola, mas agora ele voltou, ele vai voltar a ir para a escola, porque agora ganhou alta do hospital. Não, eu quero e agora, ir pra escola hoje. Tá bom, ele vai voltar a ir para a escola. E se Deus quiser agora, tá tudo bem. Quero agradecer a todas as pessoas que orou por ele, a todas as pessoas que rezou por ele, que intercedeu por ele, que ficou do meu lado, que me mandou mensagem no Instagram para saber, porque aqui no canal eu não tinha nem cabeça de contar. E no Instagram, quem me segue lá de verdade, quem gosta de mim lá, sabia o que eu estava passando. Eu quero agradecer a todos que foi lá falar comigo. E é isso aí, gente. Deus é o Deus do milagre, é o Deus que faz o impossível. E aqui está o meu milagre, pela honra e glória do nome do Senhor. Eu quero deixar isso aqui registrado para todo mundo ver como o meu Senhor faz milagre. Às vezes você está passando por um problema aí, está desesperado com seu filho, recebeu uma notícia. Fica tranquilo, ora e confia. Rasga o seu coração perante Deus. Deus pode curar. A última palavra vem de Deus. Os médicos podem desenganar, mas Deus, se Deus não desenganou, vai ficar tudo bem. Entenda que para Deus não há nada impossível. Ah, mas não vai ter jeito. Vai sim. Olha, meu filho, a situação que vocês viram esse vídeo aí, a medicina até pensou que era uma outra coisa que o meu filho tava. A médica foi lá no meu marido e falou para ele que tava achando que era aquela doença que não tem cura, mas para Deus tinha cura e tem cura. E não era. E meu filho tá curado pela honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilha, comenta. Vocês deixem nos comentários aí, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve e venha fazer parte do meu cantinho. Venha comemorar comigo a alegria que eu tô da cura do meu filho. E eu espero que esse vídeo sirva de lição para vocês, que serve de ânimo para vocês. Você que está com seu filho na cama, às vezes nasceu com problema e está na cama, creia que Deus pode curar ele. Olha esse vídeo, ora juntamente comigo aqui falando, e Deus pode levantar seu filho, não importa se ele nasceu assim, se ele ficou, foi depois. Para Deus não há nada difícil, ele pode chegar em questão de minuto aí, você vê seu filho saindo, correndo e saltando pela glória de Deus, e você vai contar esse testemunho onde é que eu sei andar, porque para Deus não tem nada impossível. Eu acredito que o seu filho pode ficar curado. Eu sei o quanto você sofre de ver seu filho assim. Eu sei que quando você recebeu o diagnóstico, seu filho nasceu assim, não vai andar, você ficou desesperado e sofre todos os dias de vê-lo assim, mas Deus pode curar ele e pode devolver para ele
para ele andar, falar, caminhar, enxergar, escutar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus de milagre. E aqui está o meu milagre andando pela honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, eu vou nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui. Tô feliz, tô alegre. Porque grandes coisas tem feito o Senhor aqui na minha vida, na minha casa. E esse mesmo Deus que faz aqui, pode fazer na tua vida também. Basta você tomar posse da bênção de Deus, você orar com fé, você entregar para Deus, você pedir Deus, você rasgar seu coração, você falar para Deus para ter misericórdia, orar com fé, com fervor. E Deus faz milagre. Fica com Deus, fui.